Bem-vindos ao especial Autárquicas 2017. Notícias, informações, vídeos, entrevistas e debates. Nesta primeira fase, apresentamos-lhe o perfil de cada um dos candidatos, os seus projetos, as suas ideias para cada um dos municípios dos vários concelhos do Alentejo. Toda a informação através dos 90.6 ou então no espaço Campanário TV em radiocampanário.com. Hoje temos connosco António Jardim, é candidato à Câmara Municipal de Vila Viçosa pelo Movimento de Unidade dos Cidadãos do Concelho de Vila Viçosa, MUC. António Jardim tem 61 anos, natural e residente em Vila Viçosa, gerente da empresa técnica Viçosa, deputado municipal e antigo militante do PCP. Foi candidato pela CDU à presidência do município de Vila Viçosa, atual deputado na Assembleia Municipal eleito pelo MUC, foi vereador na Câmara Municipal de Vila Viçosa, conta com mais de 34 anos de atividade no poder local, no Conselho, eleito pela CDU. Muito boa tarde, Sr. António Jardim, desde já agradecer-lhe a disponibilidade para estar aos microfones da Rádio Campanário. Muito obrigado por terem dado a oportunidade de aqui estar presente. E também boa tarde a todos aqueles que nos estão a ouvir. Pronto, e prezo e agradeço a minha presença aqui. Sr. António Jardim, o que é que o motiva a avançar como cabeça de lista pelo MUC a estas eleições autárquicas de 1 de outubro de 2017? Portanto, aquilo que efetivamente me motiva a mim pessoalmente por encabeçar a lista do Movimento de Cidadãos que querem fazer mais e melhor por Vila Viçosa é o facto da estagnação em que o Concelho se encontra. Portanto, nos últimos anos não tem havido desenvolvimento, nomeadamente económico, no Concelho, que fixe aqui pessoas, que se criem aqui empresas, de forma a que os nossos jovens não tenham que ir lá para fora e que os avós, digamos assim, possam ter aqui os seus netos num sistema de progresso e desenvolvimento. Ou seja, também eu poderei dizer, se eu achasse pessoalmente que tudo estava bem, não havia necessidade nenhuma de eu ser candidato a Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa, neste movimento de cidadãos isto seria, com certeza. E que relativamente, e fala-me da questão económica e também do progresso, que medidas tem, que projetos tem, qual é no vosso programa para reverter essa situação? Então, é mais ou menos assim. Nós apostamos, como é evidente, no desenvolvimento económico, tendo como base a economia do Concelho, assentando nos pilares de desenvolvimento, nomeadamente na área do nosso património, quer o arquitetónico, o religioso, o cultural e também na indústria. Partimos do princípio que a desertificação no Alentejo está a avançar a passos largos, mas também entendemos que ainda é tempo de travar e de estagnar esta saída dos jovens do nosso Concelho e até da nossa região. Como tal, apostamos, como é evidente, na criação de empresas no nosso Concelho, que é o passo mais importante em todas estas áreas, incentivando os jovens, criando um gabinete de apoio à criação de empresas. Isto parece que é fácil, mas não é. Isto é aproveitar a experiência que nós temos, e nomeadamente eu pessoalmente, porque faço isso na região. Eu posso dizer que eu pessoalmente já consegui trazer para o Concelho e para a região, digamos assim, porque também trabalhamos no Concelho do Alandroal, verbas superiores a 1 milhão de euros em fundos comunitários, com cerca de 1 milhão a fundo perdido. Portanto, isto para a criação de emprego, para o desenvolvimento da região. Conseguiu trazer esses valores, portanto, para novas empresas, mas que não são atribuídas a terceiros, mas a si próprio. Portanto, são empresas que o Sr. António Jardim criou. Exato. E é aproveitando esta experiência, e não sendo eu egoísta, quero que haja um organismo no Concelho que, aproveitando toda esta experiência, consiga efetivamente criação de empresas. Trazer para aqui jovens a funcionar, incentivá-los junto das associações, de forma a que os cabe. Porque hoje, o que é preciso fazer? Saber os passos que têm que se dar para a criação de uma empresa. Os produtos
que se têm que fabricar aqui, tem que haver um estudo de mercado lá fora, no mundo, porque hoje nós estamos em Vila Viçosa, na Ondroal, em Évora, seja em que sítio for neste país, é igual, porque nós trabalhamos para o mundo, e se a gente conseguir, qual é o tipo de produto que conseguimos do outro lado do mundo fabricar aqui, nós incentivamos os jovens à criação de empresas e à fabricação de vários produtos, e garanto que é possível fazer neste Conselho a criação de empresas e a fixação dos jovens aqui, tendo como base toda esta experiência que vem de trás, e só por isso é que eu falei das minhas empresas, se eu não tinha falado, é só para dizer que temos experiência, temos competência e somos capazes de fazer. Sr. António Jardim, mas concretamente e de uma forma, portanto, mais clara, qual é que é o formato, como é que pensa fazer, como é que pensa trazer aqui investidores para apostarem no Conselho de Vila Viçosa? Vamos lá ver, isso é aquilo que todos têm tentado fazer e não conseguem, porque não é fácil. Por isso é que lhe estamos a perguntar qual é que é o plano, qual é o formato, qual é a forma que tem para conseguir isso. Isto é assim, nós temos que acreditar em nós próprios, porque nós, efetivamente, temos aquilo que nos faz falta, é as pessoas com competência, os jovens formados, recentemente licenciados e com formação em muitas áreas, e são estes que se têm que constituir em empresas e fazer aqui as suas fábricas para trabalhar para o mundo. Nós não queremos trazer para Vila Viçosa grandes investidores para virem aqui investir, não quer dizer que não seja importante, mas não é essa a área fundamental, porque geralmente aqui pouca gente investe. Nós próprios aqui de Vila Viçosa, do nosso Conselho, é que temos que criar a estrutura própria para podermos sair desta estagnação e contribuir para o desenvolvimento económico do Conselho. Como é que vai criar essa estrutura em termos de município, de autarquia? Portanto, já falou de que iria criar, portanto está no vosso programa certamente, a criação de um gabinete para a criação de empresas. Qual é a função desse gabinete? Portanto, isto é aquilo que eu tinha dito há pouco, não é? É o incentivar, digamos assim, os nossos jovens à criação de empresas. Ao mesmo tempo, fazendo o estudo de mercados lá fora e, logo à partida, conseguir os fundos necessários para a criação de empresas neste momento no nosso Conselho, com os apoios possíveis, quer da autarquia, quer das outras instituições, nomeadamente até o Instituto do Emprego e Formação Profissional, que nós pessoalmente também fazemos formação, também temos um bom relacionamento em termos de desenvolvimento para a na área da formação, e ao mesmo tempo é com base em toda uma estrutura que tem que ser criada com as pessoas, portanto sempre com as pessoas. A autarquia aqui é para incentivar, é para ajudar, é para quem queira fazer tenha um gabinete, tenha pessoas com competência que os possam ajudar a criar a sua vida no futuro e ao mesmo tempo contribuir para o desenvolvimento do Conselho. Como sabe, muitas vezes, e penso que até a maior dificuldade muitas vezes poderá não estar no incentivar, porque temos jovens, felizmente, que estão já motivados e que são por si só e têm essa capacidade de querer, de saber e até muitas vezes a vontade de vencer. Muitas vezes o que está em causa são as situações financeiras e quase sempre depende daí o facto dos investidores ou dos potenciais investidores, sejam jovens ou não, avançarem para a criação dessas mesmas empresas. O que lhe pergunto é se viesse a ser eleito no próximo dia 1 de outubro, se está disponível, por exemplo, a que a Câmara fosse garante junto desses jovens ou junto da banca para que esses jovens possam recorrer à banca. Como sabe, nem sempre têm essa possibilidade e essa será certamente uma das suas maiores dificuldades. Então vamos lá ver. Essa questão é importante ter sido feita, até porque a Câmara não substitui às entidades dos bancos, nem sequer garante financiamentos a ninguém. Ou seja, aquilo que há a fazer efetivamente é a vontade de quem quer fazer. Hoje em dia, em Portugal e na Comunidade Económica Europeia, nós temos fundos de apoio. O que é que tem que haver para isto? São efetivamente um projeto
o que é que se vai fazer, como é que se faz, e é nesta base que nós queremos ajudar. É nesta base que nós temos que pôr efetivamente a juventude, os nossos empresários também a desenvolverem-se eles próprios e a criar formas de gerar mais emprego. Ou seja, aquilo que nós entendemos e achamos que estamos certos é que temos que criar as condições para que haja emprego no Concelho. Temos também a vertente da criação de empresas. Temos o desenvolvimento e o apoio às empresas já existentes. Ou seja, para que a Câmara não seja ela própria obrigada a meter muita gente a trabalhar, porque efetivamente não há emprego no Concelho para toda a gente, tem que se criar as condições para que ele exista, para que até seja difícil, desculpe lá, que até seja difícil a Câmara encontrar um jovem alguém para meter na Câmara. Esta é a situação que nós temos que criar ao longo do tempo. Ainda temos um projeto para 4 anos, portanto é o lançar de um embrião que depois só por si e se pegar, né, nunca mais para. E é isso que nós queremos fazer. Queremos fazer com a experiência que temos. Portanto, nós sabemos como se faz, estamos a fazer e estamos a desenvolver. Também queria dizer o seguinte, há muita gente aqui a trabalhar no nosso Concelho. Porque quando a gente faz um concurso para meter um engenheiro, por exemplo, mecatrónica, até porque hoje temos uma porradaria dele já a trabalhar connosco, não aparece 1, 2, 3, aparecem às dezenas. E estou a falar na ordem da meia centena de candidaturas para fazer entrevista para trabalhar em Vila Viçosa. Isso é uma constatação, Sr. António Jardim, é uma constatação, portanto, é um dilema, quer deste Concelho e de outros também, diria eu mesmo no país e no Alentejo não é exceção. O que nós queríamos perceber, e é isso que faz falta que o eleitorado perceba, são as ferramentas que irão utilizar para reverter esta situação, nomeadamente no Concelho de Vila Viçosa. Falou-me que fazia falta, de facto, incentivar os jovens, portanto, por isso será criada, isto é o programa, e é disso que estamos a falar, o programa do MUC, que irá criar um gabinete de apoio à criação de empresas. Portanto, acha que este é o embrião e que por si só pode vamos lá ver, criar e trazer a este Concelho outras empresas? Vamos lá ver, se nós criarmos um gabinete com pessoas credíveis, com vontade de fazer, com vontade de ajudar e a trabalhar bem e à primeira vez, é possível que tudo isto consiga. Não tenho dúvidas que sou capaz. Mas também queria acrescentar também na área do emprego. Nós queremos fazer em Vila Viçosa criar aqui a Casa dos Ilustres de Vila Viçosa, ou dos Ilustres em Vila Viçosa, ou dos Ilustres calipulenses. Estamos a falar já na área da cultura. Estamos a falar na área do desenvolvimento económico, ainda, porque o desenvolvimento económico, como foi feita a pergunta, né, a parte do princípio que se desenvolve, eu disse antes, na área do turismo, do nosso património arquitetónico, religioso, etc. São indissociáveis, quer a parte cultural, quer a parte do turismo para o crescimento económico de qualquer concelho. Mas eu queria dizer o seguinte, nós queremos criar aqui em Vila Viçosa, na área do turismo, a casa. Já estamos a falar do turismo. Exatamente. É que isto já não vai pelo alinhamento que estava. Pronto falemos do turismo. Exatamente. Uma casa dos Ilustres de Vila Viçosa, é uma casa grande, onde vai ter que ter o espólio, digamos assim, desde a Públia Hortência de Castro ao Espiga Pinto, foi o último que morreu, passando pelo Mê, pela Forbelas Panca, o Bento Jus Caraça, até o Joaquim Torrinha, portanto, estamos a falar de pessoas ilustres de Vila Viçosa que aqui estiveram, que aqui fizeram o seu trabalho, portanto temos que ter uma casa-museu enorme, né? Onde caiba o seu espólio, onde haja postos de trabalho, onde haja debate, até porque em relação à Forbelas Panca muitas vezes procura-se, tenta-se debater em Vila Viçosa a vida e a obra, e isto faz com que Vila Viçosa, se tiver uma casa da cultura a funcionar só com os nossos nobres, com os nossos conhecidos, das pessoas importantes que nós tivemos no Concelho, é possível criar postos de trabalho, todos os dias. Para além disto, e agora mudo para uma outra situação diferente, é importante fazer em Vila Viçosa um centro de Alzheimer, um centro de Alzheimer para a Europa, que é aquilo que efetivamente se está a fazer, aproveitando, por exemplo, aquilo que nós temos aqui de bom, que é o nosso clima, e não sei se as pessoas sabem, mas no princípio do século passado, Vila Viçosa tinha um sanatório, digamos assim, para a cura da tuberculose em Vila Viçosa, que trazia gente de todo o país, e algumas até do estrangeiro, para serem tratadas aqui em Vila Viçosa, dado o
clima e a forma de estar. Um centro de Alzheimer para a Europa, com um empreendimento turístico, de forma a que os doentes pudessem ser acompanhados por seus entes queridos quando aqui estivessem, também cria postos de trabalho. Para esta vertente, nós precisamos de consórcios. É um facto. E temos que mobilizar as coisas. A Câmara só por si, sozinha, não consegue fazer nada disto. Mas tendo as pessoas certas a tentar dinamizar e a tentar fazer, consegue-se efetivamente fazer muita coisa em Vila Viçosa. Quem são esses consórcios que está a pensar para desenvolver? Aqui já estamos a falar de um projeto com uma envergadura, quer financeira, quer noutras situações, de uma dimensão que está para lá daquilo que pode ser um projeto, um pequeno projeto ou um médio projeto. Portanto, quando fala em quem são os consórcios, né, alguns haverá, que eu não irei dizer, como é óbvio, o que temos é que lutar por isto. Mas já está alguma coisa falada com alguém? Vamos lá ver, isto é assim, este sistema, e quando nós pessoas queremos fazer alguma coisa, também é importante que se diga, nós para Vila Viçosa fazemos aquilo que queremos, né? Não precisamos estar na autarquia. Quem olhar para um percurso, por exemplo, ao longo da minha vida, vê tudo aquilo que foi feito sem ser através da autarquia e sem ser para mim pessoalmente. Portanto, estou a falar nas instituições todas em que passei. Portanto, é importante, quando a gente acredita, esta é que é a vertente fundamental e é aquilo que nós falamos todos uns com os outros no nosso movimento. Primeiro que tudo, nós temos que acreditar nas propostas que propomos para o Conselho, porque se nós não acreditarmos nelas, não merece a pena falar nelas, e nós acreditamos. Portanto, voltando ainda e pegando nas suas palavras, portanto, é preciso acreditar e que também não é necessário que as pessoas sejam presidentes de Câmara para desenvolverem alguns dos projetos que me falou. Eu referia, se me permite, aqui quando diz que é a intenção, se o MUC vier a ganhar a Câmara, é a vossa intenção, portanto, fazer uma casa para as celebridades, entre aspas, mas para aquelas pessoas que se destacaram deste Conselho. E era esta a pergunta: acha que é necessário ser Presidente de Câmara e porque é que não desenvolveu este projeto, se o considera tão importante para o Conselho, se não o desenvolveu enquanto até responsável também pelo poder local que há 34 anos que exerce? Vamos lá ver, eu neste momento devo já ter 40, porque eu sou do princípio do 25 de Abril, para melhor dizer. Eu tinha 18 anos nessa altura e tenho tanta idade em termos de andar metido em associações, em trabalhos, todas estas coisas dessa altura. É um facto que, e quando me pergunta porque é que não fiz, porque fiz muita coisa. Há muita coisa que eu gostaria de ter feito e não fiz, mas não estou arrependido de tudo aquilo que fiz e muitas coisas ainda tenho para fazer e cá estou para o fazer. Portanto, não entendi qual é que é a questão, porque é que não fez uma casa desse tipo. É um facto, é que é pertinente que se faça, porque nós não podemos ter os nossos nobres espalhados por Vila Viçosa e ainda por cima, quando é preciso visitar a casa do Bento Jus Caraça, tem que se pedir a chave à Câmara, significa isso também que ninguém a vai visitar. E nós queremos ter um sítio onde todo o espólio e todo o património, todos eles esteja junto e que seja visitável. Portanto, e não fiz antes. Se calhar nem sequer pensei nisso antes. É um facto e as coisas são feitas assim porque tive entretido, digamos assim, a fazer muitas outras coisas. Sr. António Jardim, podíamos, na questão seguinte, poderíamos ir aqui a remontar em que também já foi candidato à Câmara Municipal de Vila Viçosa pela CDU. Vamos às últimas, e apenas às últimas eleições, em 2013, em que foi candidato à Assembleia Municipal, tendo uma votação de 826 votos, elegendo 3 deputados contra 2001, com 7 deputados, portanto, do partido que venceu e ganhou a Assembleia Municipal. O que o leva a pensar que, mudando de posição, e aqui mudando de posição de candidato à Assembleia Municipal para candidato à Câmara Municipal, os eleitores lhe irão dar a confiança para gerir os destinos da autarquia? Portanto, em relação a essa questão, aquilo que eu posso dizer é o seguinte: a situação que se vivia há 4 anos não tem nada a ver com a situação que se vive hoje. Nós hoje vivemos numa situação de estagnação, há medo, que não havia há 4 anos. Ou seja, eu posso dizer que a simples propositura da assinatura das listas ao Jardim,
eu estou com vocês, mas eu não posso assinar isso. Até se sabe, eu perco o emprego. Ó Jardim, até ia beber uma cerveja contigo. Até mas se eu vou, ele tira-me o trabalho. Portanto, isto não havia há 4 anos atrás. No mandato do Partido Socialista não havia isto. Eu vou contar uma história só engraçadíssima, mas tenho que a contar. Mas não serve esta entrevista serve, para... Não, esta entrevista serve, acima de tudo, para que os candidatos venham aqui explanar quais são as suas propostas. Posso dizer o que ia dizer ou não? Então eu vou dizer. É o seguinte. Quando a Câmara retirou as instalações ao nosso vereador da Câmara, e ele teve que, infelizmente, com uma sombrinha de sol fazer e atender os munícipes junto às piscinas municipais, passou um moço da escola, olhou para nós e disse: então o que estão aqui a fazer? Até foi assim: professor, o que é que estão aqui a fazer? Olha, passa-se isto assim assim, a Câmara tirou-nos a casa, agora temos que atender as pessoas aqui. E ele faz: vou já tirar uma fotografia para o Facebook. Mas depois, espera lá. Não posso, senão ele despede a minha mãe. Portanto, é isto que se vive em Vila Viçosa. Sr. António Jardim, Diga. Vamos direcionar-nos de facto para aquelas que são as propostas que o MUC tem para as próximas eleições, porque é essas que interessam certamente aos nossos Diga-me só uma coisa, Augusta. Você faz uma pergunta: porque é que eu me candidato? E o que é que me leva a mim a crer que os nossos munícipes me podem dar a confiança para gerir os destinos do nosso Conselho, e não pode travar a resposta? Porque a resposta é exatamente essa. Portanto, acha que existe uma coação ou um medo, entre aspas, relativamente ao atual Presidente e também candidato a estas eleições, que as pessoas nunca terão esse sentimento por si. Portanto, e as pessoas acreditam nisso. Isso é o que você está a dizer. Não, não é a resposta, não. Desculpe lá. Para já ainda disse entre aspas coisa nenhuma. Portanto, eu, quando falo, nunca falo entre aspas, digo aquilo que efetivamente penso e ainda deixo não há coisa nenhuma. Então, concretamente, qual é a resposta? Há, efetivamente, coação. Há medo. Há medo de perder o emprego, há medo de não ter emprego, há medo de não se aluga a máquina, há medo de perder o seguro. Não pode vir, e considera, portanto, que as pessoas consigo, se vier a ganhar as eleições, não terão este sentimento. É isso que eu estou a dizer. Então eu respondo assim: eu sou pessoa, né? Sou um gestor industrial, tenho uma série de pessoas e famílias que dependem de mim, que são empregados, mas nunca me preocupei se eles votam em mim, se eles não votam em mim, se eles são do Sporting, se eles são do Benfica, mas na Câmara não é assim. E é nesta base que as pessoas vão para o trabalho com alegria, todos os dias, saírem com medo, que nós temos que acabar com o medo na Câmara. Mas não é só por isto que eu me quero candidatar, como é óbvio. É também porque em 20 anos de mandato da CDU, os últimos 20 anos, fez muita coisa em Vila Viçosa. Fez muita calçada, fez uma casa mortuária, um quiosque, e foi posta muita gente em tribunal, inclusive eu, sem ter feito coisa nenhuma. Sr. António Jardim, essas e outras questões em debate, se Deus quiser, se lá chegarmos todos, portanto, em setembro, terá essa oportunidade de confrontar a pessoa em causa, que neste caso é o atual Presidente da Câmara Municipal. Sr. António Jardim, tenciona vir a fazer investimentos significativos no Concelho de Vila Viçosa se vier a ganhar estas eleições? Se sim, em que áreas? Quais são aqueles projetos em que pensa investir mais se vier a ser Presidente de Câmara? Vamos lá ver. No que respeita a grandes investimentos, só podemos fazer os possíveis. Há uma coisa que nós podemos fazer, é fazer diferente. Porque, por exemplo, né, numa das últimas Assembleias Municipais, foram cerca de 700 mil euros de empréstimos para fazer investimento em Vila Viçosa, sem que os mesmos tivessem sido candidatáveis ou candidatados à Comunidade Económica Europeia, e com este dinheiro podia-se fazer obra na ordem dos 5 milhões de euros. O que é um facto é que, com as mesmas dificuldades para o município, só se querem fazer 750 mil euros de obra. E é aqui que nós temos que trabalhar, e desta forma, de forma a que a gente, com um pouco, ou seja, entre os 15% e os 25%, que é com participação da Câmara, a gente consiga fazer grandes projetos. E todos eles na área do desenvolvimento.
Conhece certamente, porque é autarca, conhece a situação financeira da Câmara, com a situação financeira que foi, portanto, gerida esta autarquia nestes 4 anos. Estamos a falar de uma herança de um passivo de cerca de 6 milhões de euros. O que é que acha que conseguiria fazer? Vamos lá ver. Eu respondi a essa questão. Eu acho que fazendo diferente, bem feito, e à primeira vez, nós temos que saber jogar com o dinheiro que temos, porque senão ainda agravamos mais a dívida. E não conseguimos fazer nada em Vila Viçosa de jeito. Na área social, António Jardim, o que é que têm preparado ou no vosso programa de diferente daquilo que já existe, obviamente? Vamos lá ver. A área social, aquilo que a Câmara tem feito, nós concordamos. E se concordamos, vamos lhe dar continuidade. É o apoio ao idoso, o apoio aos jovens, todas aquelas coisas que a Câmara tem feito e estão bem feitas, né? Nós com certeza que apoiamos e continuaremos a fazer. Assim como a dar emprego às pessoas também, na área social. Dizendo até que nós somos contra os recibos verdes. Não significa isto, e temos o dito muitas vezes, que sejamos contra ao meter pessoas a trabalhar. Porque eu próprio nunca tive ninguém a recibo verde. Porque aquilo que eu acho é que as pessoas com contratos a prazo ou sem termo têm direitos. E com os recibos verdes não têm direitos nem quando acaba o contrato. Portanto, ficam no desemprego e sem o fundo. Se vier a ser Presidente de Câmara e na impossibilidade da contratação pública, qual pode ser a sua opção, se não for os recibos verdes? É contrato, exatamente como faz a Câmara de Estremoz. A Câmara de Estremoz não tem um único recibo verde. Portanto, eu posso dizer, porque foi público, o senhor Presidente da Câmara de Estremoz telefonou-me e disse-me: então agora em Vila Viçosa, quando teve conhecimento, estão a fazer recibos verdes? Impensável. Até as pessoas nem têm direito ao desemprego quando acaba o contrato. Portanto, nós não faremos. Meteremos as pessoas a contrato, com ou sem termo, consoante vão para o quadro ou não vão para o quadro, mas nós continuamos a arranjar emprego às pessoas porque, efetivamente, é necessário que as pessoas precisam, a maior parte delas, não ter outro meio de subsistência do que não seja o trabalhozinho na autarquia. Mas também tem que se aproveitar esse trabalho, tem que se fazer, tem que se ter a vila efetivamente limpa, porque a gente dizer que a vila está limpa está melhor, mas se olharmos com atenção ainda há muita coisa para fazer. E quando eu digo aqui é porque o nosso património arquitetónico e até nomeadamente o da Câmara precisa de ser tratado, limpo, caiado, tem que estar sempre tudo em ordem e também não está. E nós temos muita gente na Câmara e ainda bem que temos, mas também temos que dar trabalho porque as pessoas nem se sentem motivadas quando não o têm. Grande parte do património de Vila Viçosa pertence ou é o património religioso que pertence à Igreja ou da Fundação da Casa de Bragança, nomeadamente o património religioso é um património que está em muitas situações no nosso concelho em estado de degradação. Se vier a ser eleito e se vier a ser Presidente de Câmara, quais são as intenções para recuperar este património? Portanto, em relação ao património arquitetónico, é uma das coisas que eu me tenho batido sempre, nomeadamente nas Assembleias Municipais, a Câmara, como eleita pelo povo aqui, tem as suas próprias competências, mas também tem na generalidade outro tipo de competências. Tem que encontrar formas de diálogo, de um bom relacionamento com tudo aquilo que são entidades em Vila Viçosa, nomeadamente as que detêm o património, quer sejam particulares, quer seja o religioso, quer sejam associações, seja aquilo que for, de forma a que e em conjunto, sempre em conjunto, se encontrem soluções para salvaguardar o nosso património. Nós não podemos deixar cair a Igreja de Nossa Senhora da Lapa. Era aí que íamos chegar. No vosso programa tem alguma coisa que contemple, vamos lá, o restauro e a requalificação desse património? Com certeza. Estamos a trabalhar esse assunto, como é óbvio, porque nós estamos a trabalhar o nosso manifesto eleitoral. E também posso dizer porque é que o estamos a trabalhar e não está pronto, porque evidenciámos há cerca de 2 meses as reuniões com todas as entidades vivas do Conselho, de forma
a fazer um manifesto que vá efetivamente ao encontro daquilo que as pessoas querem que se faça em Vila Viçosa. Portanto, e uma das coisas que as pessoas querem que se faça efetivamente é que os nossos vindouros tenham a noção que nós soubemos salvaguardar o nosso património. E esta mensagem tem que passar. Portanto, não queremos, de certa forma, se formos Câmara Municipal, não queremos obrigar ninguém a fazer coisa nenhuma, queremos sensibilizar e resolver todas essas situações em conjunto, com todas as instituições, de forma a que o nosso património e que Vila Viçosa seja efetivamente uma vila limpa, que tenha gosto de aqui vir e olhar e por isso não tenhamos que ter poluição visual, porque Vila Viçosa está limpa, vê-se que está limpa em termos das ruas, mas em termos do nosso património arquitetónico não está caiado, está degradado, está a cair, etc. E nós temos que encontrar soluções para resolver esse problema. Sempre, mas mesmo sempre, em conjunto e com as pessoas e com as instituições, respeitando sempre a vontade das mesmas. Já falou aqui em algumas situações que podem alavancar de facto o turismo e ele hoje em todo o país, e diz-se mesmo que o Alentejo está na moda e Vila Viçosa certamente é detentora de um património riquíssimo, estará também. O que eu lhe pergunto é na área do turismo, além de que já referenciou, portanto da construção de uma casa do artista e dos ilustres calipulenses, o que é que existe mais no vosso programa, o que é que estão a pensar que alavanque de facto de uma outra forma o turismo no concelho? Então, é assim, nós temos efetivamente vontade de fazer. Nós queremos fazer aqui em Vila Viçosa aquilo que se faz em Óbitos. Em Óbitos retratam-se factos históricos, mas nós não queremos retratar estes, queremos retratar os nossos. Para todos os efeitos, foi da janela do Jardim das Damas que a duquesa disse que vale mais ser rainha uma hora do que princesa toda vale mais ser rainha uma hora do que duquesa toda a vida. Portanto, e é nesta base que nós, conjuntamente com as pessoas daqui, os jovens, o grupo de teatro, etc., aqui, nesta base fazer e criar aqui eventos de verão, que até pode ir depois para outras localidades, mas criá-los com o ambiente da época e o próprio ambiente real onde as coisas se passaram. Está-nos a falar de uma feira medieval? Não estou a falar de feiras medievais, nada disso. Aquilo que eu estou a falar é de um projeto continuado, em que nós iremos ter aqui em Vila Viçosa, e com as pessoas, como é evidente, e com jovens aqui a funcionar, de forma a que se criem aqui iniciativas que vão rodando, né, com factos históricos, várias vezes e até ao longo do verão, por exemplo, para que as pessoas aqui se fixem e possam ter aqui. Para além disso, nós temos também, temos que criar um roteiro conjuntamente com as pessoas do turismo que aqui tenha, os hotéis, os quartos, quer dizer, portanto, tudo aquilo que já existe, de forma a que se crie aqui formas das pessoas aqui se fixarem mais tempo, das pessoas aqui poderem vir aqui passar férias. E para isto nós temos aqui muita coisa para fazer. Temos património, temos a restauração, temos o Dom Nuno Alves Pereira, o Dom Afonso Henriques, quando se feria na perna em Badajoz, também passou por aqui. Temos também o Alqueva aqui tão perto, temos a visita às minas de céu aberto, são as pedreiras. Há tanta coisa que nós podemos fazer aqui em Vila Viçosa, na área do turismo, para que as pessoas aqui se fixem, que o que é preciso é nós acreditarmos nelas, temos as pessoas certas para movimentar e pôr tudo isto a funcionar, porque tudo isto é aliciante, de forma a que a gente consiga efetivamente fazer mais e melhor na área do turismo, de forma a que isto também contribua efetivamente para o desenvolvimento económico do nosso concelho e até da nossa região. Sr. António Jardim, relativamente que parece interessante, portanto, quando me fala de uma recriação ao tempo da época, com que esse projeto desenvolva-me um pouco mais do que é que pensam fazer de forma rotativa, pegando nas suas palavras. Estamos a falar de representações diárias, semanais, onde e como? Vamos lá ver. O que é que têm preparado? Nós temos um projeto em desenvolvimento contínuo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, neste momento, estamos na fase do projeto. Este projeto desenvolve-se naturalmente com o contacto com as pessoas. Nós não impomos nada a ninguém. Ou seja, as perguntas que me está a fazer vai ser depois o resultado
né, de um grupo de trabalho que se irá constituir dentro da Câmara com as instituições daqui, de Vila Viçosa, que possam participar no projeto, e aí irão sair essas matrizes e diretrizes para que tudo funcione como deve ser. Agora, nesta fase em que nós estamos, é a ideia, o querer fazer e acreditar que é possível fazer com as pessoas de Vila Viçosa. O interior do país, portanto, é hoje um problema no que diz respeito a um envelhecimento rápido e progressivo. Ou seja, as taxas de natalidade, elas baixam quase mês a mês. Cá está, e o Conselho de Vila Viçosa não é exceção. Considera o António Jardim que o apoio que hoje é dado, portanto, à natalidade é o suficiente para que, de facto, possamos reverter esta situação e não virmos a ter no Concelho de Vila Viçosa cada vez uma população mais envelhecida. Neste âmbito e nesta área, têm algum projeto, têm pensado alguma coisa? Vamos lá ver. Que é, de facto, um problema todos nós. Portanto, isto é um problema que nos afeta a todos, né? Eu não tenho dúvidas nenhuma que em 1956, quando eu nasci, já era o terceiro filho e por mais um tempo éramos 6, e hoje os meus filhos, eu tenho um neto, portanto, isto já retrata efetivamente que não tem 6 netos, nem sequer tem 12. E o meu avô, naquela altura, já tinha alguns 10 ou 12 netos, e a gente temos que ver que as situações se mudaram. No que respeita a apoios à natalidade, o mais importante é tudo aquilo que eu disse antes. Para que tudo isto exista... Fixar aqui os jovens, dar-lhe condições e eles poderem ter mais filhos. Exatamente. Eu posso dizer, por exemplo, o seguinte, em São Romão, por exemplo, nós temos que criar as condições para que também haja uma zona industrial. Não podemos correr o risco do homem dos mármores ter ido para o Landroal. O homem das antenas foi para Elvas e o homem dos chouriços foi para Estremoz. Porquê? Porque não se criaram as condições para que houvesse um parque industrial onde as pessoas pudessem fazer o seu pavilhão. Não é um parque industrial enorme, portanto é feita à dimensão. E assim... E como também o aumento da zona urbana, porque as pessoas também se possam fixar ali. E só fixando as pessoas, só dando condições de postos de trabalho dentro do Conselho, é que é possível salvaguardar aqui os jovens para que as crianças aqui nasçam. Porque a gente dizer a um jovem que tem como opção ter um filho para ter 2, ele não vai ter, como é evidente. Mas o que nós temos de ter aqui é mais gente jovem e para isso temos que os fixar no Conselho. E só criando as condições para que eles aqui se possam fixar, e este é o maior apoio do que para além dos outros apoios que a Câmara dá e que nós concordamos com eles e até achamos que é pouco. Mas o que é um facto é que o mais importante para os jovens, e nós tivemos reuniões com muitos jovens já no Conselho, e houve, até e foi em São Romão, um que disse: Sr. Jardim, o que precisamos no nosso Conselho é de trabalho. Precisamos nos fixar aqui. Eu formei-me agora recentemente e não tenho para onde ir. Portanto, esta é a nossa grande preocupação. Em relação aos jovens, à natalidade, é o desenvolvimento económico, é fixar aqui as pessoas. Até para que os avós tenham a oportunidade de ver aqui crescer os netos e os bisnetos e não ter que ligar para Lisboa ou então para o estrangeiro, que é muito mais grave. Portanto, nós queremos efetivamente criar postos de trabalho. Aqui no Conselho, ajudar a criar postos de trabalho, criar essas condições para que os jovens e não jovens tenham aqui uma forma saudável de estar no Conselho de Vila Viçosa. Falamos em Vila Viçosa, falamos de património, e isso nós já falámos. Em termos de produtos endógenos, quais para si é que haverá, na sua opinião, alguns que careçam de promoção e neste caso, junto desses produtos que considerar também levar Vila Viçosa para lá do seu território? Vamos lá ver. Eu digo sempre vamos lá ver, mas o que é um facto. Nós temos que pensar no seguinte: nós temos recursos, de certa forma, a competir, nomeadamente no que respeita ao mármore, né? A competir com o estrangeiro, nomeadamente com pedras que não prestam, até porque só o mármore substitui o mármore, porque, para todos os efeitos, é uma pedra pura e cristalina, mas
como é evidente, há uma série de ideias, e eu posso vos dizer também, não tenho nenhum problema, para levar por diante. Nós estamos a ver vir aqui chegar todos os dias bugigangas, né, do Oriente, nomeadamente da China ou da Índia. Se nós pensarmos que um cubozinho de mármore branco, com 1 centímetro por 1 centímetro, com umas bolinhas pretas, é um bibelô polido, se fizermos até uma dimensão de 10 centímetros, encaixotar e vender para o resto do mundo devidamente polido, vende-se em qualquer sítio. Se agarrarmos uma pedra, que a gente até chama, que aproveitamos nos caboclos, pedra de alvenaria, partida, que leva um golpe com um disco, um pano verde, uma máquina abre-lhe um furo e mete uma garrafa de vinho da região, com o logotipo, ou da Câmara ou do sítio onde foi feito, vende-se aos contentores. A gente o precisa, no fundo, é vender aquilo que temos. Eu só dou estas duas ideias, e isto porquê? Porque há coisas que eu gosto de transmitir lá para fora, quem está a ouvir que ouça e possa vir a fazer aquilo que eu disse, e veja se eu não tenho razão. Veja se não é possível promover isto lá fora e conseguir fazer coisas. Mas uma coisa simples para desenvolver este tipo de questões. Nós hoje estamos em Lisboa, e hoje até tem uma reunião lá em Lisboa, mas de qualquer das maneiras, a gente chega à Praça da Figueira e uma coisa que me espanta muito é ver cerca de 500 pessoas estrangeiras a apanhar no elétrico. E eu digo, nem que estejam aqui 8 o conseguem apanhar porque leva tão poucos. Se a gente aí tiver um panfleto a promover Vila Viçosa, os nossos hotéis, as nossas visitas, tudo aquilo que eu falei antes, e distribuir, essas pessoas vêm para o interior, vêm à procura. Se nós não fizermos nada, estivermos à espera que aqui venham, nunca mais cá chegam. Portanto, há toda uma forma de encontrar soluções, e algumas até parecem que não ser complicadas, mas são simples, de forma a que a gente consiga sair desta estagnação. É isto que nós queremos fazer, incentivar. A gente não pode mais ter, na maior parte dos casos, como é que eles chamaram, um sítio de divulgação numa feira, numa rádio, no Baixo Alentejo, no Alto Alentejo, em qualquer sítio, da Câmara Municipal de Vila Viçosa, vazia, sem ninguém. Isso não pode acontecer, porque eu visito várias vezes. Não quer dizer que lá não tivessem estado ou que não tenha nas horas importantes, mas às vezes, infelizmente, a maior parte das vezes quando eu estou, não está ninguém, o que é muito mau. E tem que estar alguém com vontade de divulgar, com vontade de fazer, distribuir na feira panfletos, fazer qualquer coisa de forma a que Vila Viçosa seja promovida. E não estar à espera que se lá vá só ao sítio, àquele sítio, para receber um papelinho ou uma coisa do género. Só mesmo para terminar, como é do conhecimento público, o Governo tenciona, portanto, transferir delegações de competências em várias áreas para os municípios. Se isso acontecer, o candidato António Jardim sente-se preparado para gerir qualquer área, e podemos falar na saúde, na educação e em tantas outras já anunciadas? Vamos lá ver, há uma coisa que eu desenvolvi ao longo do tempo, né? É a minha capacidade de gerir pessoas e não gerir especificamente coisas. Ou seja, eu tenho bons técnicos a trabalhar comigo, pessoas com formação superior, têm muitas até já a trabalhar comigo, elas é que desenvolvem. E nós temos que aprender a geri-los. Não venham a dizer que eu, António Jardim, vou gerir um hospital, porque isso é impossível. Não é esse o meu papel. O meu papel é exatamente como dizia o meu avô. Eu não ponho ovos, mas sei ver se eles estão estragados. Seria uma frase para terminar e conclusiva, Sr. António Jardim, mas a verdade é que tenho mais sensivelmente 2 minutos com 30 segundos e aqui deixo-lhe os microfones abertos, e então para falar ao seu eleitorado e eventualmente alguma das áreas, alguma coisa que trouxesse que não tivesse sido aqui explanado. Não conheço o vosso programa, portanto alguma coisa que seria para si importante enquanto candidato à Câmara Municipal de Vila Viçosa e que não foi aqui abordado. Então, eu começaria por dizer que, efetivamente, o António Jardim ainda não é candidato, nem eu, nem o nosso grupo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É que nós vamos entregar na próxima sexta-feira, às 11h30 da manhã, o processo no tribunal, e só depois é que somos candidatos. Certamente. Até lá, nós somos pré-candidatos. Certamente que esta entrevista, como todas as outras, está a ser gravada. Aproveito mais uma vez para lembrar
os nossos ouvintes que de facto todas as entrevistas são gravadas, porque irão para o ar quando forem ouvidas, obviamente, todos os candidatos aos respectivos conselhos, portanto, por motivos que são óbvios. Quando for para o ar, acredito que já o seja. Pronto, será a partir de sexta-feira. Aquilo que quero dizer com isto é o seguinte: e se efetivamente o Tribunal não puser nenhum obstáculo à lista e ao nosso movimento, com certeza que nós, o movimento, o MUC, estaremos por Vila Viçosa, estaremos com os nossos cidadãos, estamos a ouvi-los todos os dias, estamos com vontade de fazer, acreditamos naquilo que fazemos, queremos fazer bem, queremos fazer mais e melhor, e queremos fazer bem e à primeira vez. E tem dito e tem muito bem. Estamos a 3 ou 4 segundinhos do tempo, portanto, previsto para esta e as outras entrevistas. Resta mesmo que tenha estes segundinhos agradecer-lhe mais uma vez a sua disponibilidade e espero que, se os eleitores assim o considerarem, ser a primeira estação a fazer-lhe uma entrevista enquanto Presidente de Câmara. Muito obrigado, Augusta. Bom dia. Bom dia.